Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério e ao canal Originais Gregos da Bíblia. Eu sou Rivanildo Menezes, para mim é um prazer ter sempre vocês aqui através da plataforma do YouTube. Já faz alguns dias que a gente não posta vídeo nos dois canais, mas isso é devido ao trabalho, né? Dia a dia, correria. Então a gente mal está tendo tempo aqui para o canal. Mas, na medida do possível, a gente vem postando aqui a nossa série. Para aqueles que estão aqui antenados no nosso canal, no conteúdo, nós estamos aqui trazendo alguns estudos sobre Jeová, a entidade maligna do Antigo Testamento. E para que você possa compreender quem é Jeová Jireh, Jeová Rafá, Tsidkenu, Adonai, e todos esses títulos empregados a este Jeová que se passa por Deus no Antigo Testamento, que enganou Moisés, Isaías, Jeremias e até mesmo o rei Davi, você precisa estar acompanhando os nossos vídeos da nossa série desde o primeiro vídeo. Então, é só você procurar aqui dentro do canal, na parte vídeos, Jeová, entidade número 1. E também nós temos uma série muito boa também sobre fariseus, tá? Você pode estar assistindo aí. Então se inscreva no canal, acione o sino de notificação. E o estudo que é apresentado aqui, os textos bíblicos que são apresentados aqui, eu não retirei da Bíblia ou das Bíblias com tradução da Igreja Apostólica Católica Romana, porque nós sabemos muito bem que todas essas versões, Pentecostal, Scofield, Thompson, Genebra, todas essas Bíblias aportuguesadas, inclusive a falsa BKJ, como eu falo a falsa BKJ, é uma Bíblia BKJ, mas que ela tem as mesmas traduções da João Ferreira de Almeida. Então não adianta de nada. Mas os textos que são apresentados aqui são textos que eu retirei da BKJ original, da Inglaterra. E os textos apocalípticos delas, muitas dessas cartas, passaram ali, foram retirados, melhor dizer, da Turquia, aonde se localiza as 7 igrejas da Ásia Menor. Por quê? Porque essa versão que eu uso é uma versão original. Inclusive, no final do vídeo, eu vou estar falando sobre essa versão. E aí o pessoal fala, mas a gente encontra, que fácil, tem na loja aqui perto de casa, a capa é igual e que não sei o quê. Pode ficar à vontade, você vai encontrar até de 40, 50 reais essas BKJ. Só que essas BKJ, elas têm traduções que é exatamente as mesmas traduções da Igreja Católica. Então não muda absolutamente nada. Ela continua falsificada. Então as que nós trazemos aqui, inclusive os textos apresentados, é da BKJ do rei Tiago I, original, de 400 anos. Os textos são diferentes porque são textos que estão aprofundados dentro do hebraico e do grego. Tá bom? Então, antes de você estar aí criticando ou dando uma despertinho, né? Falar, eu vou ver aqui como é que é, porque eu vejo se eu compro mais barato. Bom, se um dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas eu estou explicando para vocês e já provei para vocês em muitos vídeos que essas BKJ que vocês compram no Brasil aqui, infelizmente, são todas adulteradas. Então, caso você queira, o WhatsApp é o 31992023725. No final do vídeo nós vamos estar falando sobre isso. Então vamos falar agora sobre a terceira parte da entidade Jeová, uma entidade egípcia que enganou ali ao Moisés e aos patriarcas lá do Antigo Testamento. Eu quero que você entenda que o Criador, que tem o título do tetagrama Yud-He-Vav-He, que a pronúncia aproximadamente poderia ser Yalro, e o nome do seu filho Yalshua, por causa do Yal, esse seria a pronúncia do nome do Criador, o DNA do Criador. Tá? Então, esses títulos, como Deus, é uma etimologia da palavra Zeus, Jesus é um nome, infelizmente, aportuguesado, que passou por diversas modificações, Jesus, Jesus Cristo, né, no latim, até chegar ao tal de Jesus Cristo. Então, de vez em quando, eu cito o nome Jesus, eu cito o nome, eu sei que esse não é o nome dele,
Isso é para tentar mostrar para as pessoas, né, uma maneira mais fácil delas saírem desse labirinto do engano. Eu passei 8 anos da minha vida dentro do labirinto do ateísmo, né, que é a pior religião de todas. O ateísmo é sujo. E quando você se liberta da escravidão do ateísmo, inclusive da religiosidade, você não se torna uma pessoa religiosa e não é frequentador de denominação religiosa, né? Mas sim você passa a entender as coisas do eterno, do Criador, e começa a compreender que todo esse mundo que a gente vive é uma grande ilusão, vamos assim dizer. E não é de se admirar também, como o apóstolo Paulo registrou, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar. Então não pense você que o Antigo Testamento, que é adorado aí, venerado pelos adventistas do sétimo dia, sem ofensa, né, aos nossos irmãos, tá? Não estou ofendendo ninguém aqui, mas vocês, adventistas e outras pessoas que adoram o Antigo Testamento, não conseguem compreender por que o Deus apresentado no Antigo Testamento é um Deus cruel, um Deus mau, que pede sacrifício, que gosta de mentira, que envia espírito de mentira, que gosta de caluniar. Então, essas características deste Deus apresentado no Antigo Testamento não é Yahweh, não é o Criador, apesar dele o Criador está atuando também no Antigo Testamento. Então você vê uma entidade se passando de Deus, chamada Jeová. E esse título Jeová foi empregado pelos hebreus, né? Lá no passado foi colocado para ele. Mas esse não é o Criador. E como é que a gente descobre isso? Através dessas interpolações que nós vamos e estamos mostrando para vocês através das Sagradas Escrituras. Mas para isso você precisa estar atento, tá? Acompanhe os vídeos anteriores que a gente falou sobre a entidade Jeová, né, que é o anjo caído. Nós mostramos para vocês aí o querubim ungido. Falamos sobre o engano, né, que ele se apresentou na sarça. Este Jeová se passou como Deus e Moisés passou a adorá-lo. E Moisés recebeu da parte desse anjo, que se denominou Jeová, né, as ordens e os 610 mandamentos. E outros mandamentos, né, na realidade, não recebeu de uma vez, mas esses mandamentos foram vindo à tona com o judaísmo antigo, né, que foi pregado ao povo de Israel no Antigo Testamento. Essa entidade, chamada Jeová, ela adora, né, e adora ser adorado. No primeiro vídeo, onde eu provei para vocês com esses textos que está aqui, que quem deu as leis para o homem foi essa entidade chamada Jeová. Foi um anjo caído. E ele se passou de Deus. Então, quando você compreende o mundo espiritual e percebe-se que Ra-Satã, né, ela é uma entidade que se passa por Deus porque ele queria, e até hoje ele quer ser Deus, é tanto que ele quer esse reino que o Criador construiu para a humanidade e para o seu prazer, para a sua glória, para a sua majestade, né? Esse reino que nós moramos aqui, esse reino, ele passou, ele foi roubado, vamos dizer assim, desse anjo. Esse anjo roubou esse reino do Criador. A Bíblia conta que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, esse reino, Satanás, para ele disfarçar e enganar a humanidade, olha só, se esse Jeová, esse anjo caído, Lúcifer, teve a capacidade e a inteligência de enganar até essa parte dos anjos, que são seres elevados em conhecimento, em tecnologia avançada, etc. Imagine nós, ralé, seres humanos, comedores de feijão, de arroz e de farinha de trigo. Então imagine nós. Então este anjo caído, este Jeová, engana as pessoas como engana até hoje dentro do sistema religioso evangélico e católico e todas as outras religiões, até mesmo dentro do ateísmo. Os próprios ateus não conseguem discernir
que essa entidade que pede o mal, que faz o mal, que pratica o mal, não representa o eterno. Porque no Antigo Testamento você tem duas entidades. Você tem o Criador, você vê a atuação dele, e você vê esse Jeová. Aí você fala, quer dizer então, meu amigo Ivanildo, que o Criador não traz a justiça e a condenação dos homens ímpios? Sim, ele traz a justiça, ele traz a punição e traz a recompensa. Mas as atitudes do próprio Criador é diferente deste Deus, chamado Jeová, apresentado no Antigo Testamento, que você tem que ter um discernimento, porque foi tudo misturado. A Igreja Apostólica Católica Romana, quando fez a compilação dessas montoeiras de Bíblia que você tem na sua casa aí, e você se acha, né, que você está no topo da inteligência, e você nunca percebeu isso, né? Eles enganam você. Eles misturaram as coisas, ou seja, as Escrituras, ela não é completamente a Bíblia, as Escrituras estão dentro da Bíblia, porque a Bíblia é um livro humano. Mas as Escrituras, as palavras do Criador, elas se encontram dentro do Antigo e do Novo Testamento. Mas existe uma entidade de Jeová que bagunçou, que colocou uma máscara para enganar as pessoas, como hoje engana o mundo inteiro. Então, nós vamos dar continuidade. Quem estava aqui no vídeo anterior sabe muito bem que a gente falou sobre algumas controvérsias, né, do Deus Jeová, que precisa ser descansar, né? Inclusive esse texto aqui, que está registrado no Gênesis, só para você ter uma ideia. Olha só, no 7º dia, Elohim completou o trabalho que havia feito e descansou de todo o seu trabalho. Elohim descansou. Gênesis 2:2. Olha só, ora, um Deus que precisa descansar após um trabalho não é tão poderoso assim. Elohim é um nome plural que significa deuses em hebraico. A criação material foi feita por anjos, deuses. Mas Jesus é o autor de uma criação espiritual de pessoas novamente nascidas. 2 Coríntios 5:17, Gálatas 6:15. Isaías disse que o Senhor, o Deus eterno e Criador, não se cansa nem se fadiga. Isaías 40, versículo 28. Você percebeu? Esses textos aqui, o que eu estou lendo, está na BKJ original. Será que esse texto tem na sua BKJ aí? Para você vir me criticar? Ah, eu consigo comprar. Beleza, compre à vontade. Tem um monte de BKJ no Brasil. Só que não é original. Esses textos são textos do original. Olha só, agora uma questão importante, preste atenção. Como que um Criador dos céus e da terra vai descansar? Aí entra a suposta contradição. O ateu, que já é um canalha, né? Eles já são canalhas de natureza, de nascença. Está impregnado na mente e no sangue do ateu. São canalhas, por quê? Porque são desonestos, não explicam para as pessoas que existe uma entidade que se passa por Deus. Porque o verdadeiro Criador não entra em contradição com a sua palavra. Agora veja, um Criador dos céus e da terra, de tudo que existe. Você acha que ele precisa descansar? Aí o pessoal adventista vai dizer assim, mas o termo descansar significa que ele encerrou a obra da criação. Não, ele não encerrou a obra da criação. É tanto que o próprio profeta Isaías, ele relata, tá, que o Criador não se cansa nem se fadiga, ele não fica cansado. Mas isso é contraditório com a atitude de Elohim ao descansar. Quanto ao verdadeiro Deus, Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, 5:17 de João. Se Cristo disse que o Pai dele e ele trabalha até agora, então ele não descansou, porque ele não precisa descansar. Mas esse Jeová precisa descansar. Então cria-se no Antigo Testamento uma contradição. Porque em Gênesis você vê esse Deus descansando. Na realidade, olha só, deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês. A narração, presta atenção.
A narração sobre a criação está certa, está correta. A criação do sol, da lua, da terra estacionária, da terra plana, do domo celeste, das águas primordiais, das estrelas, etc. Está corretíssimo. Está corretíssimo. Quando se fala a parte descansar, aí entra a atitude de Jeová. Vocês estão entendendo? Que ele, ou seja, é a mesma coisa de você. Você é uma pessoa que gosta de piratear DVD. Aí você tem lá a capa de um DVD vamos colocar um cantor aqui famoso, tá? Um cantor sertanejo, por exemplo. Leonardo, né? Cantor antigo, Leonardo. Tá lá, o DVD do Leonardo. Tá a capa dele, tá a foto dele, tal, tá lá. DVD do Leonardo, cantor sertanejo. Aí você pega, tá me entendendo? A obra do Leonardo, com toda a sua música, com todo o seu trabalho, tudo aquilo que ele gastou, ele gravou o CD. E aí o que você faz? No final, você vai tirar a foto dele e vai colocar a sua foto. Você vai tirar o nome dele e vai colocar o seu nome lá. Mas quem construiu o DVD foi o cantor Leonardo. Você entendeu? O que você fez? Você adulterou, você tirou a imagem dele, você tirou o nome dele original. Já não se chama mais Leonardo, agora se chama-se Jeová. Então, assim que funciona, gente. Assim é o que acontece no Antigo Testamento. O Criador faz as coisas maravilhosas e quem levou a glória e a fama, quem roubou a fama e a glória é este Jeová, uma entidade egípcia maligna. Tá? Então, preste atenção para você não sair falando besteira. Então, é fácil esses ateus ignorantes chegarem e dizer, então, isso aqui é uma contradição. O problema é que eles não conseguem se aprofundar, porque já estão enraivados, né? Claro, porque esse Jeová fez de proposta, por isso que essas pessoas, no fundo, dá pena deles, eu tenho dó, né? Porque precisavam ter um esclarecimento melhor, mas eles não querem saber de Deus e preferem viver nessa vida promíscua, né, que eles vivem. E agora, hoje, no texto de hoje, nós vamos estar mostrando para vocês algumas comparações entre a personalidade de Jeová, que não é o Criador, com a personalidade de Yahushua, ou transliterado para Josué, Jesus, tá? Eu vou usar o nome Jesus, apesar de não ser o nome dele, mas na BKJ original tem o nome dele original, tá bom? Essas brasileiras que você compra aí no mercado e tal, você não vai encontrar não, porque é a mesma tradução da Igreja Católica, ele só mudou a capa. Então eu vou te mostrar aqui, presta atenção. Nesse texto abaixo, você verá o seguinte: Jeová discrimina as pessoas por sexo, religião. Por exemplo, judeus versus filisteus samaritanos. Ele discrimina. O próprio Criador não discrimina ninguém. O próprio Yahweh não discrimina judeus, nem filisteus, nem samaritanos, absolutamente ninguém. Todos são iguais perante ele. Mas este Jeová, essa entidade que se passa por Deus no Antigo Testamento, que engana muita gente, conseguiu enganar os profetas, tá? Ele discrimina as pessoas. Tá? Olha só. Em Lucas capítulo 21, versículo 21, está aí a referência da Bíblia BKJ original, Deuteronômio 31, 1 ao 3, tá? Para você tirar a sua prova. Agora, Jesus ele não faz acepção de pessoas. Em Romanos 2, 1, Atos 10, 34. Olha o que diz 1 Pedro 1, 17. Então Pedro começou a falar e ele disse, agora eu sei que de fato Deus, Yahweh, trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos que o temem e fazem o que é direito. Você está vendo a diferença entre as atitudes dos homens, apóstolos, o próprio Cristo, que tem o espírito verdadeiro do eterno, de algo,
dessa entidade chamada Jeová do Antigo Testamento, adorado pelos hebreus, que discrimina as pessoas por sexo, por religião e etc., o próprio Deus, o próprio verdadeiro e alvo do Novo Testamento, não discrimina ninguém. Apesar que, entenda, existe, claro, as consequências da desobediência, que você causa isso na sua própria lei de causa e efeito. Esta lei de causa e efeito, ou lei da semeadura, tá? É algo que está registrado no livro da história da humanidade. O que você fizer, você vai colher. O que você plantar, você vai colher. Então, as consequências do seu erro, se você quebrar a cara lá na frente, se você for acontecer algo de ruim na tua vida na frente, você não tem que culpar o Criador, não. Por quê? Porque a culpa é devida às suas atitudes ou atitude de terceiro, porque o mundo jaz no maligno. Né? Aonde você precisa clamar para o verdadeiro Criador para ele conseguir te ajudar, enviar um socorro para te livrar das astutas ciladas dos espíritos das trevas ordenados por Jeová, que também opera nessas regiões celestiais. O espírito de Jeová, o Deus das trevas do Antigo Testamento, continua atuando nos dias atuais, principalmente no meio do povo protestante. Tá? Vamos ver outra passagem aqui para você ter uma ideia. Olha só, Jeová, ele faz aliança apenas aos homens com a circuncisão. Jesus faz aliança para homens e mulheres. Você sabia disso? Este Jeová, do Antigo Testamento, ele só faz aliança com os homens se cortar a pele do prepúcio, que é lá o órgão masculino do homem, quando a criança corta aquela pelinha. Aí tem um pacto com ele. Você já parou para imaginar que tipo de divindade é essa? Que tipo de Deus é esse? Que para você fazer uma aliança com ele, você precisa cortar uma pelinha. O que significa essa pelinha? Essas e outras atitudes são atitudes desse Deus Jeová apresentado no Antigo Testamento, que enganou os profetas. Não enganou 100%, porque o Criador sempre intervia. Ele sempre atrapalhava as obras de Jeová. Mas esses sacrifícios, essas torturas, matanças, etc., não foi ordenada por Jeová, ou por Deus, pelo Criador, mas por Jeová, tá? Por Jeová, o Deus das trevas. O Criador nunca pediu para fazer nada disso. E isso está registrado dentro das Escrituras. Jeová, para você ter uma ideia, esse Jeová, adorado pelos homens, ele manda eliminar e assassinar todo que discordar dele, através de apedrejamento e outras formas. Quando você pega o livro de Êxodo 31:14, Levítico 20, versículo 9 ao 16, Levítico 20, 27, Levítico capítulo 24, versículo 17 ao 23, Números capítulo 15, verso 32 ao 36, Números 13, 9 ao 16, Números 17, 5 ao 7, Deuteronômio 22, 20 e 24, e Jó 7, 24 ao 25, você vai ver Jeová, tá aí as referências da Bíblia original. E é interessante, gente, que esse Deus Jeová é tão sacana, que eles usam os seus adeptos, né, para dizer que olha, não existe Bíblia original, a Bíblia se perdeu. Existe sim, gente. Existem versões originais, sim. Eu mostrei para vocês. O problema é que você não quer. Você fica dando ouvido aí a boato, a conversa fiada. Quem está perdendo é você, não sou eu, não. Entendeu? Eles não querem que você tenha uma Bíblia original. Por quê? Porque se você continuar com essas versões que você tem, você vai continuar no mundo da dúvida. Por que Deus fazia isso? Por que Deus mandava matar? Por que isso aqui? Você não vai conseguir entender. Então você precisa ter uma versão original. No final do vídeo eu vou explicar como é que você pode adquirir. Eu tenho poucos exemplares aqui. Você está compreendendo, gente? Será que está entrando dentro do teu raciocínio que eu estou te falando?
Este Jeová manda eliminar, assassinar todos que discordam dele. Ele é um carrasco. Esse Jeová do Antigo Testamento é um carrasco. É um Deus vingativo, não é o Criador. Olha a diferença. Jesus nunca pediu para matar quem discordasse dele, ou por qualquer outro motivo. Porque Cristo, mesmo sabendo que na Torá estava o nome YHWH, que é Jeová, YHWH, que é Jeová, mesmo estando esse nome nas Escrituras Antigas, ele nunca citou o nome de Jeová. Por que Cristo nunca citou o nome de Jeová? Porque que quando Cristo se referia a Deus, ele chamava ele de Pai, de Abba Pai. Por quê? Porque ele sabe muito bem que esta entidade criou a religião judaica de sacrifícios, de maldade, de uma série de coisas que não é razoavelmente aceitável pela humanidade. Costumes de sacrifício de animais. Você está entendendo? Então o próprio Cristo ele veio desfazer as obras de Jeová. É impressionante, é difícil, mas esta é a verdade que eu estou lhe falando. O Cristo que apresentou o seu Pai nunca pediu para dizimar ninguém, quem discordasse dele, ou por qualquer outro motivo. Lucas 10, 10 e 11. Nunca. Jeová manda a retaliação na base do olho por olho e dente por dente. Vocês estão entendendo? Olha aí para você ter uma ideia. Esses textos que são apresentados pelo ateísmo desonesto, perverso, maldoso. Esses textos são textos que são tirados fora de contexto. O ateu sabe muito bem que o crente não lê Bíblia. Porque se ele lesse Bíblia, ele não se tornaria nem ateu e nem crente, mas um desigrejado. Porque que ele vai compreender que existe uma entidade maligna no Antigo Testamento, que se passa por Deus, e vai compreender a verdade do Evangelho. Não vai se deixar manipular nem pelo sistema religioso, nem pelo sistema ateísta. Então veja aqui a diferença para você ter uma ideia. Olha só. Este Jeová, que não é o Criador, depois eu vou te mostrar os textos aonde é que o Criador se encontra. O Criador sempre está no Antigo Testamento. Guarde o que eu estou lhe dizendo. O nosso Criador, o nosso Pai, Yahweh, ele sempre está desfazendo as obras de Jeová. Quando Jeová, o Deus, a entidade luciferiana, atuava, enganava, se passava de anjo de luz, olha só, quando ele atuava com as maldades, retaliação na base do olho por olho, dente por dente, ele vinha, o próprio Criador vinha depois desfazendo esta obra. É por isso que Cristo precisou encarnar em forma humana para desfazer as obras de Jeová. Essa entidade de Jeová ela é poderosa. Essa entidade de Jeová é adorada no candomblé. Esta entidade de Jeová é adorada dentro da magia negra, do satanismo. Nos textos de Êxodo, capítulo 21, versículo 24, Deuteronômio 19, 12, Josué 6, 19, Juízes 2, 14, Salmo 7, 11, Jeremias 46, 10, mostra Jeová retaliando as pessoas na base do olho por olho, do dente por dente. Agora veja, Cristo, Jesus, Yahshua, ele mostra o verdadeiro Criador através da vida dele totalmente diferente deste Jeová. Veja Mateus 18, 22. Respondeu Jesus: vocês não devem perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Mateus 5,39. Mas eu lhe digo, não se vinguem dos que fazem o mal a vocês,
Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado, para ele bater também. Ele está usando uma forma simbólica, para você não pagar o ódio com o ódio, a maldade com a maldade. Mas Jeová, apresentado em Êxodo 21, 24, Deuteronômio 19, 12 e Jeremias 46, este Jeová é na base do olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Fez isso, toma também. Então nele é vingança. O Deus Jeová, ele é vingativo, ele é maldoso. Ele excita o ódio entre os humanos. E o verdadeiro Criador é diferente. E Jeová, ele diz para você não perdoar as ofensas. Está ali em Salmo 7, 11. Não é para você perdoar as ofensas dos outros. Vocês estão entendendo? Olha a diferença. Jesus, em 18, 22, disse, olha, perguntaram para ele, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Não. 70 vezes 7, e vai, você tem que perdoar sempre. Agora, perdoar é diferente de ter comunhão, né, gente? Eu acredito assim, porque tem pessoas que não dá para você ter comunhão, não. Porque é treva puro, mas perdoar, esquece, segue para lá, cada um segue sua vida. Mas tem pessoas que não adianta você perdoar, até porque eles vão te dar o bote de novo. Porque são pessoas que estão enraizadas dentro das trevas. Não são pessoas libertas. Você pode perdoar e deixar de lado. Não desejar o mal, não querer o mal para aquela pessoa, etc. Agora, conviver, aí eu particularmente, isso não tem na Bíblia, mas particularmente é a minha opinião, eu me distancio. Agora, vocês estão entendendo? Paguem o mal com o bem. Tá vendo a diferença, gente? Jeová manda o massacre de crianças inocentes por causa do pecado de seus pais e ancestrais. Esse Jeová, que é adorado pelas testemunhas de Jeová, que é adorado pelos hebreus e pelos adventistas, esse Jeová que é adorado pelo sistema gospel, esse Jeová que é adorado pelos pastores da Lagoinha, pelos cantores gospel, que tem seus hinos com palavras de vingança, aquele que não te ajudou vai se arrepender, que não sei o quê. Os hinos são baseados nas atitudes perversas de Jeová. E este Jeová, que é uma entidade luciferiana, não representa o eterno. Veja as atitudes dele, quando ele manda o massacre de crianças inocentes por causa do pecado de seus pais. O pai pecava lá atrás, fazia o trem a quatro, fazia o diabo a quatro, vamos dizer assim, e aí o filho que tinha que pagar pelo erro do pai. Você está entendendo que desonestidade, que maldade, mas Jeová não quer saber não, ele é vingativo. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, está em Número 16, 27, está em Deuteronômio 3, 6 ao 7, 1 Samuel 15, 1, Isaías 14, 21. Até mesmo o filho do seu amigo, Davi foi morto injustamente por causa do adultério do seu pai. Jesus nunca pediu para ninguém ser morto. Nunca. Não há nenhuma atitude do Cristo ressurreto, apesar de você ter alguns textos no Novo Testamento que foram adicionados pela Igreja Católica, que não conta nos Codex Sináiticos, que não consta dentro dos manuscritos originais, principalmente da Turquia, Então você vê algumas coisas que foram acrescentadas pela própria Igreja Católica. Gente, precisa ter o discernimento. Se você não tiver o discernimento, não adianta, porque esse Deus Jeová tem as atitudes perversas. As atitudes perversas. Jesus nunca pediu para ninguém ser morto. Tá? Então, essa atitude luciferiana, este Jeová, que foi apresentado aí pela igreja, é exatamente uma entidade luciferiana. Ele se passa de anjo de luz. Ele oferece às pessoas algo que parece bom para que elas façam o que ele quer, em vez de obedecerem ao Criador.
Paulo registra em 2 Coríntios 11, 14, e diz, e isso não é de admirar. Não é para você ficar admirado, não. Não se admire. Porque as pessoas em Corinto estavam sendo enganadas pelo espírito luciferiano de Jeová, que estava atuando em algumas pessoas para causar contenda ali em Corinto. Até mesmo falsos milagres, como acontece no espiritismo. Né? Então Paulo chegou, olha, não é de se admirar, não se admire não, pessoal. Porque Satanás, ele é astuto, Satanás, ele é esperto, ele é Jeová. E outra coisa, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Mas ele não é luz. Vocês entenderam? Ele parece um leão que ruge. Isso aqui são características e personalidade. Inclusive eu mostrei no vídeo para vocês que o diabo não tem essa aparência aqui não, ó. E nem essa que vocês estão vendo aí, que é o corpo do homem com asas atrás. A Lúcifer, ele tem esta aparência aqui, como eu estou mostrando para vocês. Ele é um querubim ungido, 4 cabeças, de boi, de homem, de águia e de leão, com asas e um olho gigante no meio do corpo. Este é um querubim. Esta é a verdadeira aparência do diabo. Mas quando você vê, tá, algumas atitudes, que nem os ateus, que tipo de Deus é esse? Essa Bíblia não vale nada, porque uma Bíblia é cheia de converseado. Onde se pode uma Bíblia falar de dragão? Dragão não existe. Para você ver a ignorância da religião ateia. A Bíblia não está dizendo que o diabo é um dragão. Ela está usando uma expressão simbólica das atitudes, do comportamento de um dragão perverso. Não é que exista um dragão, como lá do mestre dos magos, Caverna do Dragão. Tá? A antiga serpente chamada o diabo, grande dragão, que engana toda a terra habitada, ele foi lançado para baixo da terra e os seus anjos foram lançados para junto dele. Então, esta batalha, né? Estamos dentro desse mundo, né? É um mundo totalmente de perverso, controlado, os governos são controlados pelos luciferianos. Olha só, o diabo ele é comparado com um leão. E dentro da igreja evangélica, Jesus também é comparado com o leão da tribo de Judá. Não é que ele é um leão, ele é a comparação. Mas o diabo também é. Ele é feroz e ataca aqueles que querem servir a Deus. 1 Pedro 5,8. Mantenham os sentidos, sejam vigilantes. Seu adversário, o diabo, anda em volta como um leão, que ruge procurando a quem devorar. Então eu vou dizer que ele é um leão? Não. É uma expressão simbólica. Mas os ateus são tão canalhas, tá dizendo? Porque, olha só, um grande dragão, ele é assustador, tem muito poder e causa muito estrago. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, chamada Diabo, Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Ele foi lançado para a terra. Você está entendendo? Então a Bíblia usa uma expressão simbólica de um dragão perverso, maldoso, etc. Mas a aparência do diabo não é essa. Esqueça essa aparência. A aparência de Satanás é essa. Essa é a aparência dele. Ok? Meus irmãos, no próximo estudo vamos dar continuidade a esse trabalho maravilhoso, rico em informação. Você pode se inscrever no canal, acione o sino de notificação. E se você quer que a gente continue postando mais vídeos de estudos aprofundados como esse, que você não vai encontrar com facilidade na internet, então ajude o canal. Dê uma força para nós. Ajude. Não seja egoísta, né? Como é que você pode ajudar? Você pode estar adquirindo a Bíblia original da BKJ. Que todos esses textos que vocês estão vendo é da Bíblia BKJ original. Compare o que eu estou te mostrando aqui com os textos que estão na sua Bíblia. Não tem. Da BKJ que você comprou na Shopee. Essa não é da Shopee. Tá certo? Então,
você tem a oportunidade. A oportunidade eu estou te dando. Né? A gente é criticado, é apontado, é não sei o quê. Eu não estou nem aí. Estou nem aí. Eu venho aqui, faço o meu trabalho, não ganho nada por isso. Tanto você pode ver que o canal nem monetizado é. E as visualizações são muito baixas. Mas eu estou fazendo a minha parte. Porque a gente liberta um aqui, outro ali, vai abrindo o olho de um do outro e pronto. Eu vou te mostrar o vídeo agora sobre essa versão dessa Bíblia. Inclusive, se você quiser adquirir, você pode parcelar em até 8 vezes no cartão, através do PagSeguro. Pode ficar tranquilo que eu envio a Bíblia para você. Todos que compraram receberam. Eu envio direitinho para você, do jeito que é. Eu não sou ladrão nem bandido para estar enganando ninguém, não. Estou aqui para te ajudar. Tá bom? Então assista o vídeo agora e veja como adquirir e o que tem nessa versão dessa Bíblia. Tá? E não confunda essa versão com as que você vê no mercado brasileiro. No mercado brasileiro, Shopping, etc., você vai encontrar as capas. São bem parecidas. Mas são falsificação. Por quê? Porque o conteúdo dentro dela, o conteúdo é a mesma tradução de João Ferreira de Almeida. Então vai ficar elas por elas. Você está jogando seu dinheiro fora se você comprar essas BKJ na Shopping. Não adianta. Tá? Então tenho essa versão, é uma versão importada da Inglaterra. Os textos são importados. E alguns textos dela, né, muitos deles, principalmente o Apocalipse, foram retirados de manuscritos encontrados na Turquia para montar. Foram 7 anos para fazer essa BKJ de 400 anos. São 2 versões, tá bom? 31992023725. Assista o vídeo aí, que o Criador vos abençoe e na próxima aula nós vamos dar continuidade sobre as atitudes do Deus Jeová. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos aqui à minha casa. Olha pessoal, eu tenho aqui uma novidade para vocês. Nós temos aqui 2 versões originais da Bíblia BKJ. Preste muita atenção no que eu vou falar para você. Todas as Bíblias que nós temos aportuguesada aqui no Brasil, a Bíblia Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Brit Hadachar, Bíblia da Mulher, do Adolescente, Bíblia do Ministro, todas essas versões são versões que passaram pelo veneno da Igreja Apostólica Católica Romana. Nessas versões, ela tem diversas contradições. São mais de 6.000 contradições que você vai encontrar nessas Bíblias que eu citei aqui para vocês. Essas 2 versões que vocês estão vendo, que eu vou mostrar para vocês aqui, são versões de mais de 500 anos. Essas versões são versões do ano de 1611, são versões antiguíssimas, são Bíblias raras, são Bíblias que não são produzidas no polo industrial do Amazonas, mas são Bíblias importadas já com os textos em português. É uma Bíblia, são Bíblias chamada BKJ, do rei King James, rei Tiago King James, da Inglaterra, que em 1611 ele pediu que fizesse uma cópia original da Bíblia. Ou seja, as Bíblias que tinha na época já estavam todas modificadas e adulteradas, cheias de contradição. E o rei Tiago, ao se converter, queria que fizesse uma cópia diretamente dos manuscritos originais hebraico e grego. E o que ele fez? Ele pediu para que os tradutores fossem atrás e fizessem para ele uma tradução legítima da Bíblia, diretamente do hebraico e do grego. Essas versões que eu vou mostrar para vocês são versões original. Aqui são Bíblias original, não é uma Bíblia falsificada, tá? Que você encontra no mercado brasileiro. São Bíblias. E eu vou falar uma coisa para você. Nós temos essa versão de 400 anos e essa versão de 1611. Essa daqui é um pouquinho só mais caro do que essa. Essa aqui é excelente também. Essa Bíblia, nas 2 que eu vou citar aqui para vocês, ela contém os textos originais. Observe. Bíblia, edição original de estudo, 400 anos do rei King James atualizado. Nessa versão que vocês estão vendo aqui, você tem os prefácios, você tem as introduções, o nome dos apóstolos estão corretíssimos. Por exemplo, Mateus é Matitiarro, João é Yaronã, Paulo é Shaul, o nome do Criador, ele aparece do tetagrama Yud Rei Vav Her.
Então você tem os nomes originais. E o que eu estou citando aqui nessa Bíblia também se encontra nessa de 1611, que são as Bíblias que o rei Tiago pediu para fazer para ele. Então as duas são excelentes, são originais. São Bíblias importadas. E observe que ela já está em português. Nessa versão você vai ter, por exemplo, o prefácio do livro de Gênesis e cada livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aqui você tem o alfabeto hebraico, porque aqui logo de cara você já tem aqui o livro de Gênesis, ele começa com Bereshit, que seria o nome no princípio, e aqui você tem o nome do Deus tirado do tetragrama Yud-Rei vai viver, que a pronúncia seria Yahweh. E aqui você tem todos os documentários, né? Eu sei que a letra pode estar um pouco pequena, mas está todos os documentários, todas as informações tiradas diretamente do hebraico arcaico e do grego koiné, aqui no caso do Antigo Testamento do hebraico, mostrando para vocês descontradizendo as contradições dessas versões dessas Bíblias aí. Então, não dá para passar tudo aqui para vocês, eu estou mostrando essa primeira parte. Eu vou até mostrar para vocês, por exemplo, uma apostila que eu fiz, que essa apostila tem mais de 6.700 contradições que se encontram nas Bíblias Thompson, Scofield, Genebra Pentecostal, Brit Hadashah, você deve estar vendo aí na tela do seu lado, certo? E essa apostila eu vou mandar para vocês como brinde, né? São 2 livros, um livro em e-book, vai em PDF, e se você comprar uma dessas 2 versões, e essa versão você vai ter, nesses 2 livros, você vai ter as informações, aonde está o capítulo, o versículo e aonde foi colocada a contradição. Na outra apostila, no outro livro, você vai ter a descontradizendo as contradições, tá? Como eu vou mostrar para vocês ainda neste vídeo aí, ok? Então, se você adquirir essa versão original, todos os textos estão corrigidos. Eu garanto uma coisa para você, se você não gostar dessas versões, eu devolvo o dinheiro para você, porque vale a pena. Aqui no final, pode ver que ele está em português, tá? Tá bom? Aqui está em português. Por exemplo, nessas versões, a Igreja Católica, ela não passa por aqui. Ela não tem a mão do catolicismo romano. E o que acontece? Por exemplo, lá no livro do Bereshit, no livro de Gênesis, quando o Criador colocou o arco após o dilúvio, ali no texto original diz que Deus colocou o arco para lembrar do domo celeste que ele colocou sobre as nossas cabeças. Nas Bíblias, como Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, eles modificaram essa palavra arco para arco-íris. Olha só. E quem é Íris, pessoal? Íris é uma deusa grega que teve relações sexuais com o deus Zeus, e cria toda a mitologia em cima do arco-íris. Então, quando você lê na Bíblia dessas traduções arco-íris, você está homenageando uma deusa pagã, uma deusa grega, e não homenageando ao Criador pelo domo que ele colocou sobre a nossa cabeça e a aliança que ele fez. Então, eu estou te dando um exemplo. Nas outras Bíblias mostra a palavra sereia e etc. Nessa daqui está corrigido, porque não existe sereia. Todas as páginas desta Bíblia está totalmente corrigida. Aqui no final, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que você tem os mapas dos panoramas delas originais, e olha que coisa magnífica. A partir daqui, você tem descontradizendo as contradições bíblicas. Por que Deus mandava dizimar as pessoas no Antigo Testamento? Então aqui está mostrando que lá no Antigo Testamento tinha 2 deuses. Tem o Deus Jeová, que é o Deus perverso, que é um usurpador, que é o próprio Satanás, que ele enganou Moisés, enganou Isaías, enganou muitos profetas do passado, e aqui está mostrando a diferença desse Deus Jeová colocado no Antigo Testamento. É por isso que as pessoas hoje acreditam, que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus é carrasco, etc. Por quê? Porque eles não conseguem compreender que o que está no Antigo Testamento, muitas daquelas passagens que ele pede sacrifício de animais, sacrifícios humanos, etc., não é o Criador, mas sim um Deus Jeová, um falso Deus. E essa versão, tanto como essa, olha que coisa linda, tanto essa versão original como essa versão original, mostra que existe um verdadeiro Deus, que é do tetragrama Yud-Rei vai viver,
E ela explica que esse Deus maldoso do Antigo Testamento não é o verdadeiro Criador. Então aqui você tem mais de 5.000 descontradizendo contradições bíblicas, ok? Essa é a versão original da Bíblia. E nós temos essa outra versão aqui. Deixa eu segurar aqui a câmera para vocês terem uma ideia. Olha que maravilha. Desculpa, pessoal, de Bíblia. Olha que maravilha. Essa daqui é também original. Ela é um pouco mais cara, ela pesa em torno de 3,5 kg. Olha isso daqui. Olha essa versão original, como vocês estão vendo. Dá sua olhada. E ela está com desconto, tá? Especial. Eu vou abrir aqui algumas páginas dela para você ter uma ideia. Tudo que eu citei nesta Bíblia aqui, que é a mesma BKJ, só muda a questão que essa daqui ela é um pouco mais completa, tá? 1611. Ela é totalmente ilustrada, como vocês estão vendo. Olha as páginas desta Bíblia. Ela tem o dicionário hebraico, olha isso. Ela tem o dicionário hebraico, tem o dicionário grego. Ela mostra descontradizendo as contradições bíblicas e toda a parte arqueológica que comprova a veracidade da Bíblia. Por exemplo, essa versão, ela consegue mostrar para você que mais de 303 profecias da Bíblia se cumpriram. Na realidade, são 480 profecias, né? E 303 aproximadamente já se cumpriram. E essa versão, ela mostra para você que toda a pseudociência enganosa, né? Ela é totalmente desmascarada aqui nessa versão. Eu estou mostrando para vocês, olha a qualidade das páginas. E aqui você tem, né? Por exemplo, o livro de Ruth, totalmente ilustrado, mostra as contradições e descontradizendo as contradições do livro de Ruth. Eu vou adiantar para vocês, olha isso, gente. Ela é totalmente ilustrada. É uma Bíblia feita a pedido do rei Tiago I da Inglaterra. Uma Bíblia importada, já está em português, como vocês estão vendo aí, tá vendo? Profecias a respeito do Egito, aqui tem todas as referências. Deixa eu só mudar aqui as páginas para você ter uma ideia. É muita coisa. Aqui tem as concordâncias bíblicas, né? Tem os mapas ilustrados dela, tem o dicionário hebraico e o dicionário grego e os comentários. Ainda tem também as provas arqueológicas da veracidade da palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Eu não tenho como folhear, eu estou segurando aqui, tá? Mas é uma Bíblia extremamente maravilhosa. O livro de Pedro mostra a morte dos apóstolos, como que Pedro foi crucificado de ponta cabeça e uma série de coisas importantes. Então essa é a versão original. As duas são versões originais. As duas. Tanto esta como esta, tá? Essa daqui é um pouco mais grossa, como vocês estão vendo, tá? Por causa da quantidade de estudo que tem nela. E é uma Bíblia antiga, rara. E eu tenho alguns exemplares dessa e dessa aqui. Como que eu faço para adquirir? Escuta, se você não tem o dinheiro para pagar à vista essas Bíblias, o pagamento é feito via Pix. E se você comprar via Pix, você vai ter um desconto. Se você quiser parcelar uma dessas Bíblias, eu consigo parcelar para vocês em até 7 vezes no cartão de crédito. E eu digo uma coisa para você, meu irmão, vale a pena. Vale a pena porque hoje nós investimos em tanta porcaria, em tanta coisa, né? Mas a gente não para investir numa maravilha de um livro maravilhoso, abençoado como é essas duas versões da Bíblia BKJ original. Não é a falsificada. Essas são as versões originais. Eu estou te dando essa oportunidade. Tá? Se você quiser, reserve a sua. Entre em contato comigo, que eu passo o valor de uma e passo o valor da outra para você. O WhatsApp é o 319-9202-3725. 319-9202-3725. Você vai ter essas duas versões que vocês estão vendo aí, tá? Então você vai escolher, você quer aquela ou quer essa daqui. As duas são excelentes, as duas são originais. A única diferença é que essa ela é completa no sentido dos dicionários, das enciclopédias, dos tetagramas, da arqueologia
e ela é totalmente ilustrada, tanto que ela é mais grossa do que essa. Mas se você não tem como comprar essa daqui também vai te ajudar muito, porque é uma Bíblia excelente também. É a mesma versão. Tá bom, pessoal? Eu vou aguardar o seu telefone no WhatsApp. Mas só entre em contato se você realmente tem interesse. Se você não tem interesse, não entre em contato. Tá bom, querido? Então que o Eterno Pai te abençoe e pode ficar tranquilo que é enviado. Você pode fazer o pagamento pelo PagSeguro. Olha só, pode ficar tranquilo que a Bíblia é enviada para sua casa direitinho, sem erro, sem problema, sem nada. Não sou menino, não sou moleque, não estou aqui para enganar ninguém. Estou aqui para mostrar para você a verdade da palavra de Deus. Durante todos esses anos que eu fui enganado pelo sistema religioso e pelo sistema ateísta, eu pedi ao Criador que me desse orientação de uma Bíblia original, porque eu queria conhecer. E as Bíblias que eu tenho, que é um monte de Bíblia, praticamente eu deixei de lado. Eu coloquei somente para pesquisa. Mas eu precisava de uma versão original. E eu encontrei essas duas versões. Você lembra que o apóstolo João, ele mandou as cartas aos irmãos que estavam na Ásia Menor? Então, para você ter uma ideia, que essa versão, ela passa por toda aquela região dos irmãos que estão em Éfeso, Esmina, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia. Desde aquela época, ou seja, os textos daquela época estão aqui. E aqui está todas as profecias cumpridas e as que faltam se cumprir. Coisa que você não vai encontrar em nenhuma dessas outras versões. Então eu acredito que vale a pena você investir. Beleza, pessoal? Que o Pai te abençoe e te guarde. Eu vou aguardar o seu contato. E lembre-se, você vai ganhar 2 livros. Contradições Bíblicas e Descontradizendo a Bíblia. Você vai ver que o ateísmo vai cair por terra. E que toda essa mentira desses falsos professores de hebraico que tem aí são um bando de mentirosos que só querem se aproveitar de você. Então invista em 2 versões das Bíblias que vai mudar totalmente a sua vida. E você vai ver. Inclusive, estava me esquecendo, nas outras Bíblias diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na minha casa. Nessas versões, não é dízimo o dinheiro. Essa versão mostra que o dízimo nunca foi dinheiro. Nessa versão diz, trazei os dízimos ao celeiro do Senhor, para que haja mantimento no meu celeiro. Ou seja, olha como muda o sentido. Por quê? Os dízimos era guardado nos celeiros pela tribo de Levi, e eles faziam uma espécie de cesta básica e distribuía para os órfãos e das viúvas.